Pessoal, então sejam muito bem-vindos. Por algum motivo, tem alguma pessoa que tá aqui dentro e não me conhece? Coloca aí, eu não te conheço. Por algum motivo, às vezes o link ele dá uma vazada e vem pessoas que ou a gente por algum motivo pegou a lista para avisar e pegou uma, duas pessoas ali que não era para mandar, mas só para ver. Mas acho que não. Cara, lembrando, né? Eu tô desde 2013 lançando produto digital. É, 2013, né? Primeiro produto que é 48 e depois eu lancei esses aqui, mais alguns, obviamente, para poder escalar o resultado. E de lá para cá muita coisa mudou, né? No início era um sistema. No início, o principal canal de vendas era afiliação. Então eu tinha mais de 2.000 afiliados. E aí depois da afiliação, né? O afiliado, que é aquela pessoa que promove o seu produto e ganha uma comissão em cima. Depois morreu esse mercado, esse canal, na verdade, né? E eles foram tudo promover encapsulado e tal, enfim. E aí veio a história do tráfego pago. Veio a história do tráfego pago, aí, pô, agora tem que aprender a fazer tráfego. Aí, beleza, segue a vida. Veio a era do conteúdo, né? No qual tinha a história do Raiz e Nutella, fazer conteúdo longo de 1 hora e conteúdo fragmentado de 5, 10 minutos. E aí depois agora a gente está na era da IA, né? Mais uma transformação, basicamente três, quatro transformações o mercado passou. Profundas, né? Teve mais, mas profundas são essas. E aí, tudo que a gente ensina, eu sempre gosto de reforçar, é baseado nesses sprint, 130 milhões e 350 mil vendas. Então, nada do que inclusive, eu não me sinto nada confortável em ensinar algo que eu não pratico, que eu não realmente uso ou faço, né? Eu não, inclusive, não gosto de aprender com pessoas assim, eu não gosto de aprender com pessoas que entendem da teoria das coisas, mas a gente olha para a vida e, pô, mas tu tá me falando para fazer assim, mas a tua vida é assado, como é que pode? Então, a gente fez, algumas pessoas, eu falo, mas é importante reforçar, a gente fez essa fusão com a Webania. A Webania é um dos maiores aplicativos de fitness da América Latina, né? Tem grandes players lá, a gente fez essa fusão em 2024. E aí a gente está ainda aqui nesse processo, eu estou indo em contrato, e basicamente eles vão vender isso aqui, eles vão vender a empresa, o aplicativo, né, para um fundo maior ou vão abrir capital na bolsa. E aí quando isso acontecer, eu ganho um prêmio em cima disso, né, baseado no resultado ali do Q48. Então é interessante, desde o lançamento de um produto digital até conseguir fazer a fusão e a venda para um grupo grande, né? Então é interessante, se você que está aqui é personal, nutri, médico, às vezes tem um pensamento até mais ambicioso ainda de, cara, criar um produto que um dia um investidor ou alguém possa comprar. É interessante, é a linha da chegada, né? Tem gente que não quer viver fazendo isso, tá tudo maravilhoso, tudo certo, mas tem gente que quer, pô, construir um negócio para poder ser vendido. É interessante também. Cara, então, pessoal, como é que funciona aqui a mentoria Black Box? A mentoria Black Box, tá? É o plano personalizado para você sair do zero e alcançar 100 mil por mês no nicho de saúde e fitness, tá? Essa é a linha. Lembra que eu ensinei para vocês a proposta única de vendas? Não sei se vocês vão lembrar da proposta única de vendas. Aqui vai um exercício. Lá no workshop eu ensino isso, na imersão eu ensino isso. Então, olha só. Se vocês me perguntassem, Vini, qual que é a proposta única de vendas da imersão? Eu vou te dizer. O plano personalizado para você sair do zero e alcançar 100 mil por mês no nicho de saúde e fitness. Clara, simples, direto ao ponto. E aí, tem muita gente aqui com muito potencial, tem muita gente aqui que é um poço de petróleo e falta, né, para ela conseguir avançar, de certa maneira, acompanhamento, direção, que é o que a maioria dos iniciantes ou a pessoa que está precisando escalar, fatura ali seus 20, 30 mil, quer levar para 100 ou 10 mil, como vocês viram até num depoimento do Ícaro, ele saiu de 10 para 30, de 30 para 100, com a metodologia, né? Então, tem gente aqui que quer. Cara, basicamente, só para entender, essa metáfora é boa. Imagina que você está numa corrida, né? E aí, disputando uma corrida e você está em quarto lugar. E aí, no meio da corrida, você olha para o painel e aí aparece um botão escrito turbo. E se você apertar nesse botão, automaticamente, ou rapidamente, você vai para a primeira posição. Você está em quarto,
Aperta o botão e vai para primeiro. A pergunta é, você apertaria esse botão? Então, por que essa analogia? Porque a mentoria apertando esse botão, o cara acelera, ele vai para primeiro. A mentoria nada mais é do que uma aceleradora de resultado. E aí, outro paralelo é, cara, você tem mais resultado, você sabe. Treinando com personal ou sem personal. Então você sabe, se você tiver pelo menos dois neurônios, que treinar com acompanhamento, nesse exemplo que eu estou dando com personal, a gente acelera o resultado. Assim como, cara, eu quero emagrecer, eu quero mudar minha alimentação, vou fazer sozinho ou vou fazer com acompanhamento de uma nutricionista? Cara, você tem mais resultado quando você está fazendo um acompanhamento. Porque no acompanhamento você tem uma direção. O cara está treinando, se o cara está treinando na academia e ele está fazendo lá a rosca direta e não tem o personal, ele para na 10ª repetição, mas aí com o personal, cara, vamos mais uma, mais uma. Aquela uma, duas repetições a mais que não sairia, sai por causa do personal. Então, basicamente, pessoal, a mentoria Black Box é como se fosse o teu personal trainer de negócios, né? Então, imagina que eu me transformei no teu personal trainer de negócios. Antes era de exercício e agora é de negócios, tá? E aí, quando a gente soma o faturamento dos mentorados, a gente chega a mais ou menos em 61 milhões, né? De todo mundo que está no ecossistema. E por que que é importante trazer esse número? Porque isso aqui me diz muita coisa. Por exemplo, me diz o que está funcionando no mercado e o que não está funcionando no mercado e no nicho, né? Então, por exemplo, pô, a gente viu um mentorado lá, o cara está conseguindo escalar 20, 30, 50, 100 mil. A gente olha, meu, como é que ele está fazendo os anúncios? Como é que está o script de vendas dele? Como é que é o produto dele? Quantas semanas dura o produto? Como é que está a gravação do produto? Então a gente consegue fazer engenharia reversa, atrás de engenharia reversa, para entender o que funciona, né? Então, basicamente, a maior inteligência que tem no mercado, no nicho, sai desse ecossistema. Então, cara, isso aqui, obviamente, te economiza alguns R$ 1.000, né? Na hora de tomar a decisão. Então, cara, às vezes você vai estar lá no seu dia a dia operando ali, buscando a venda do seu produto digital, e aí você vai para, meu, o que que eu faço agora? Será que eu lanço um novo produto? Será que eu lanço um produto mais barato? Será que eu mantenho, mas crio um produto mais caro? Então, todas essas perguntas que acontecem na jornada, a gente tem resposta. Até 130 milhões a gente tem resposta, né? Então, baseado no nosso resultado e, obviamente, no resultado somado de todos os mentorados. E aqui alguns mentorados, né, que a gente tem o pessoal da Mães que Treinam, que basicamente eles rodavam o lançamento na operação, mas aí não estavam mais acertando, não estavam mais tendo retorno sobre o lançamento. Aí aprenderam a metodologia do P360 e hoje fatura aí 300, 400, 500 mil por mês. Nicho de mães, né? A Carol saiu de 20 mil mais ou menos, ela fazia 20 mil com muito investimento de tráfego, tipo investia 15 e voltava 20. A conta não fechava muito bem, porque também fazia mais lançamento. Aí ela aprendeu a metodologia. Nesse print aqui, eu entregando para ela 120 e hoje ela fatura em torno de 300, 350 mil por mês. Quem mais? O Robert, vocês viram? Ele é, ele é de saúde fitness, acabou que ele foi também para outro nicho, né? Mas ele aprendeu metodologia também, como escalar, né? Todo o processo na metodologia dentro da Black Box. Aqui é o Zanon também, alguns aqui de repente conhecem, ficou acho que uns 2 anos e meio, /3 nas mentorias aqui. Aprendeu, cara, o Zanon quando entrou, ele tinha assinatura mensal. Aí a primeira coisa foi mudar o modelo de negócio dele para anual. Então a gente mudou. E aí, é que esse print que ele está mandando que ele fez, mudou para assinatura anual com renovação automática, que é o modelo que eu ensino. E aí ele fez em 7 dias só de renovação 100 mil. Isso aqui não é contando novas vendas, é só de renovação dessas assinaturas. Então gerou um 6 em 7 perpétuo aí, só de renovação. O Raiká também, que criou o Hitbox, ficou acho que uns 2 anos na mentoria, alguma coisa assim. Não sabia fazer perpétuo, aprendeu o processo de perpétuo. Então inclusive ele tinha um produto ali que faturava 10 mil por mês aqui, tá no print. E chegou e levou para 6 dígitos, ou seja, mais de 100 mil reais, né? O Hugo que era, ele era sócio da Mayra Card, né? A Mayra Card tem um programa de emagrecimento, eles ficaram 1 ano e pouco na mentoria. E aí, cara, aqui no nível mais alto da escala, nesse caso aqui, os caras bateram 185 mil num dia de venda perpétua. Então, pegando as técnicas que a gente ensina, obviamente que eles
já estavam escalando, né? Já estavam um processo mais escalado, mas aqui amplificaram o resultado. Então, a maior inteligência que existe sai desse mercado digital, quando a gente fala de saúde e fitness, sai dessa comunidade. Que eu já vi de tudo, né? Eu já ajudei de tudo. Já ajudei desde o cara que está do zero até o cara que está no menos um, tá? É muita gente que entra na academia, entra na mentoria e fala assim, cara, mas eu não tenho nem ideia do produto, o que que eu faço? Eu falei, cara, é por isso que a gente está aqui, para te ajudar a definir a ideia do produto. Porque, cara, o iniciante, ele tem muita ideia, né? Então, posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso fazer assado. O ponto é o seguinte, como é que a gente pega de todas as suas ideias, a gente pega aquela que tem potencial de virar ouro. E aí essa decisão, ela fica mais acertada quando a pessoa que tomar essa decisão ela já viveu aquilo, né? Já lançou muitos produtos, mentorou muitas pessoas. Então a ideia é, cara, eu tô com 10 ideias, vi, não sei o que fazer, tô no menos um. Cara, vamos fazer o processo que a gente faz da mentoria e vamos chegar no denominador comum. E a gente chega no denominador comum em 1 hora e meia de conversa, né? E às vezes o que acontece sem acompanhamento, você vai lá, escolhe a ideia errada, trabalha 3 meses, gasta 5 mil por mês em tráfego, já foi 15 mil reais, não teve resultado e não sabe o motivo, porque você escolheu a ideia errada, tá? Então, pessoal, para quem que é a mentoria Black Box, né? Para quem que é a mentoria? Deixa eu ver. Vamos lá. Para quem não quer perder dinheiro, ou seja, quer obter o máximo de retorno sobre cada real investido. Para quem não tem tempo, olha que interessante, né? A pessoa fala, Vini, eu não tenho tempo. Cara, quando eu criei a Black Box, a mentoria, eu não estava pensando assim, cara, vou criar essa mentoria só para quem tem tempo. Meu Deus, aquela pessoa que não tem nada para fazer. Não. Então, realmente é para quem não tem tempo, porque ela é baseada em marcos é, marcos, né, e BTCAs, que eu até vou falar um pouco sobre isso depois. Para quem quer acelerar a implementação e os resultados, para quem precisa de direção, lembra, pessoal, mais importante que velocidade é a direção. Não adianta você saírem trabalhando como um louco aí, gravando milhões de conteúdos se está indo para o lado errado. Quando você vai para o lado errado, você perde tempo, energia e dinheiro. Então, assim, quando eu te digo qual direção você deve seguir, você acaba economizando tempo, energia e dinheiro. Quer velocidade e quer um acompanhamento personalizado. Para quem que não é a mentoria, isso é importante falar, tá? Para quem não está aberto a receber feedback, cara, eu falo que existem as pessoas que são mentoráveis e as pessoas que não são mentoráveis. Cara, a pessoa que não é mentorável, tu fala pra ela, ó, tu vai fazer isso aqui pra fazer o negócio escalar. E aí a pessoa começa a te questionar. Ah, mas eu posso fazer assim? Ah, mas eu posso fazer assado? Então ela começa a questionar. Em vez de dizer assim, entendi, vou executar. Então ela fica batendo boca com o mentor, sendo que ela nem tem o conhecimento prévio. E aí ela acaba que no final, aí, cara, se você vira pra mim e fala assim, Vini, tu pediu pra fazer isso, mas eu posso fazer? Tu me pediu pra fazer X, mas eu posso fazer Y? Aí eu vou dizer, cara, tu é adulto, tu tem livre-arbítrio, tu pode fazer o que tu quiser, por tua conta e risco. Porém, eu não te indico fazer o Y, te indico o X. Então, se você não é uma pessoa que gosta de receber feedback real para realmente te tirar do ponto A para o ponto B e ter resultado, não é para você. Definitivamente não é para você. Quer dinheiro fácil? Então, cara, não tem conversa de dinheiro fácil. Dinheiro fácil só bets. Acho que só bets que dá e vocês sabem como é que é bets, né? Não faz sentido, mas Brasil é Brasil. Então, quer dinheiro fácil não é para você. E se você fatura acima de 100 mil por mês também, porque aí a gente tem uma mentoria mais avançada, que é para quem fatura acima de 100 mil por mês. Então, caso você tenha marcado em algum desses três, aí de fato a mentoria não é para você. Agora, caso não tenha, a mentoria pode ser para você. E é isso que a gente vai falar. E aí, pessoal, antes de eu apresentar os entregáveis aqui, todo o processo, cara, tem o ciclo de vida do Sardinha no digital. Eu peguei esse conceito aí no mercado financeiro, que no mercado financeiro tem dois tipos de pessoa, as que ganham dinheiro e as que perdem dinheiro. As que ganham dinheiro na bolsa e as que perdem dinheiro na bolsa. Então, o que perde dinheiro na bolsa é aquele cara que vê os anúncios assim, diz assim, renda passiva, você pode investir na bolsa e deixar o dinheiro trabalhar para você, viver de renda.
Aí o cara vai lá, compra o que o cara tá ensinando e quando vê, em 1 mês, 2 meses, ele perde tudo. Esse é o sardinha, é o investidor sardinha que eles chamam, né? E tem o sardinha no digital. Como é que é a jornada do sardinha no digital? Essa aqui, ó. Ele vê um anúncio, né? E aí ele pensa assim, cara, posso ficar milionário trabalhando 1 hora por semana. Só que ele ouviu isso de um guru que está há menos de 4 anos no mercado. E aí é um problema, porque às vezes o cara tem um resultado em 1 ano, ele já quer ensinar, acho que é o guru master, mas ele não provou no longo prazo que ele é bom mesmo. E aí a pessoa cai na conversa. E aí ele já entra no mercado com mentalidade de renda extra, né? Ele já entra, cara, quero fazer uma renda extra. E aí ele executa, nesse exemplo que eu estou trazendo aqui, o perpétuo clássico, que é uma estratégia de venda diária. E ele executa por 45 dias e aí o resultado não vem. Aí o que que ele faz? Ele viu, meu, ele diz assim, cara, não funciona. Ele fala, não funciona. Só que ele vê um anúncio de outro mentor que está há menos de 4 anos falando, cara, agora o que está funcionando é o webinário. O webinário é aquelas aulas gravadas, transmitidas. E ele, claro, é o webinário, ele vai lá e compra o webinário, e aí ele executa por 60 dias, ele aprende aquela estratégia e aí o resultado não vem. E aí ele, cara, que viu mesmo, não funciona, mas ele é o Joseph Klimber, né? Ele não desiste. E aí ele vê um outro mentor falando que o funil é low ticket, que é por isso que ele não vendeu, que ele tem que vender um produto de R$ 27 para depois vender um produto de 500, depois um de 1.000. Aí, pô, é verdade, faz sentido, é mais fácil vender um produto mais barato. Daí ele vai lá, aprende o negócio, executa por 30 dias e não vê resultado. E daí vê outro mentor falando que agora o lançamento de cabeça para baixo. Aí o cara vai lá, compra o lançamento de cabeça para baixo, vai para 60 dias e tal, não vem. Depois ele viu, cara, é TikTok, agora vai pro TikTok. Aí vai pro TikTok. Cara, aqui nessa brincadeira, 12 meses ele já perdeu 365 dias. Esse aqui é o sardinha clássico do digital, pessoal. Esse cara aqui é o cara que só compra curso atrás de curso, muda de ideia atrás de ideia. Ah, tem uma sensação de que está trabalhando bastante, que uma hora o resultado vem, mas o resultado não vem. E ele morre na praia. E aí tem o ciclo de vida do tubarão, pessoal. Que aí o tubarão, você sabe muito bem que o tubarão que come as sardinhas, né? O predador das sardinhas. Esses aqui que se mantêm no mercado ao longo do tempo, e esses aqui que ganham dinheiro de fato no mercado. E aí como é que é o ciclo desse cara, né? Te apresentei o de sardinha, agora o do tubarão. Então ele vê um anúncio e conclui, cara, interessante esse lance de digital. Eu posso escalar minha mensagem, impactar mais pessoas ao redor do mundo, ganhar milhões e conquistar minha tão sonhada liberdade de tempo, geográfica e financeira. Então ele entra com uma mentalidade de crescimento. Tá vendo? Ele não entra com mentalidade de renda extra. Ele já entra com a mentalidade certa. E ele ouviu isso de um guru que está mais de 4 anos no mercado. Porque o cara que está mais de 4 anos no mercado, meu, já passou por altos e baixos, já cresceu pra caralho, já andou de lado, já baixou, depois foi de novo. Então esse cara já passou por todas as transformações do mercado, que é a minoria, né? Eu tô desde 2013 e é a minoria que se mantém no mercado. Eu já vi, a maioria das pessoas que eu vi entrar saíram. E olha só que interessante, ele vai lá, compra um curso e ele começa com executar o perpétuo clássico. Ele executa o perpétuo clássico por 45 dias e o resultado não vem. Só que olha qual que é a postura dele. Em vez de ele comprar um novo curso, uma nova estratégia, um novo funil, ele faz um debrief. O que é o debrief, pessoal? Debrief é eu parar e analisar, cara, por que não deu resultado? Será que foi o anúncio? Será que foi o script de vendas? Será que foi o conteúdo? Será que foi a minha, sei lá, o investimento, a estrutura de campanha de tráfego pago? Então ele faz um debrief, ele olha para aquilo, cara, e ele vai identificando pontos de melhoria naquele debrief. E pessoal, é assim, ó, a gente executa o workshop do LDA, que alguns aqui participaram, outros participaram da imersão P360. A gente faz a imersão, depois de sair de lá, a gente faz um debrief. A gente vê, cara, onde é que a gente errou, o que que a gente acertou, o que a gente tem que melhorar. E a gente vai para a próxima imersão. Então eu não invento a roda, eu debriefo o tempo inteiro sobre uma coisa que já está funcionando. E muitas vezes, e mesmo que funcione, olha que interessante, mesmo que o cara tenha resultado, ele tem que fazer um debrief, mesmo tendo resultado, porque ali vai ter ponto de melhoria. Então, mas olha só, ele faz o debrief e ele implementa as melhorias. E aí ele executa por mais 60 dias e aí o resultado começa a melhorar. Porém, o resultado não é ainda o resultado dos sonhos dele. Cara,
Por exemplo, vamos supor que a meta do cara é fazer 30 mil no digital. Ele executou, cara, ele fez 5 mil, daí ele, puta, não deu o resultado esperado. Aí ele fez o debrief, foi lá para 10 mil. Ainda não é o resultado que ele tá sonhando, mas ele avançou. Então ele faz mais um debrief, aí ele pega mais melhorias e executa por mais 45, 60 dias. E aí o resultado, com escala, começa a aparecer. E olha que loucura, pessoal. Não sei se é uma boa ou uma má notícia para você, mas você precisa repetir esse ciclo por 20 meses. Cara, olha só. Vini, tu tá querendo me dizer que eu vou ter resultado só com 20 meses? Claro que não, pequeno gafanhoto. Eu tô te dizendo que para você se manter no game e. Porque o mais importante, pessoal, a verdade é a seguinte: que você fazer 30 mil hoje, 50 mil hoje, é você, cara, como é que eu faço 50 mil todos os meses? Por 20 meses, por 36 meses, por 3 anos. Como é que eu. Sabe? Então, mais importante que esse resultado de curto prazo cara, você conseguir replicar isso mês após mês para você conquistar a liberdade de tempo geográfica e financeira. Então, qual que é o ponto? O resultado reside no tédio, na repetição, né? Então, assim, se for olhar, se a gente for filmar a vida de um atleta, a gente coloca uma câmera no quarto do atleta, deixa 24 horas lá, e tu vai ver que o cara levanta, toma café, treina, descansa e dorme. Levanta, toma café, treina, descansa e dorme. E ele faz isso todo dia e aí chega no segundo minuto do vídeo, se você tá olhando esse negócio, você dorme. Porque, cara, que tedioso. É sempre igual. Mas o resultado tá aí. O resultado reside nisso, porque a maioria das pessoas não tem tédio. Então elas querem a dopamina, ou algo novo, dela vai lá e posta no Instagram, agora vai, projeto novo. Cara, e o projeto antigo? O que teria potencial de funcionar, daqui a pouco é o projeto antigo, não um projeto novo. Então, pessoal, o resultado não está em a gente trazer novidade o tempo inteiro, tá em pegar o que funciona, fazer debrief o tempo inteiro e repetir isso ad eternum quase. Que é o que eu fiz no Q48 e faço aqui na operação do P360. Estão me ouvindo bem aí? Então, queria só puxar um pouco para cá, assim. Beleza. Tá. E então, pessoal, chega de sardinice, né? Vamos ser tubarão e ganhar dinheiro nesse negócio. Algumas pessoas já viram esse gráfico, mas eu só preciso reforçar ele um pouco. Basicamente, é o que eu ensino para vocês, né? Você tem um conhecimento, você pega esse conhecimento, transforma numa metodologia clara com rotas de execução. Então, basicamente, eu peguei, cara, primeiro ponto, como é que eu vou ensinar tudo que eu sei de 12 anos? É muita coisa. Então, primeiro passo, cria uma metodologia. A metodologia é playbook de escala 360. E na metodologia, eu criei os BTCAs, que são os blocos táticos de crescimento acelerado, ou seja, para cada estágio de crescimento eu tenho táticas diferentes para priorizar. Então, o que o cara que fatura 10 mil por mês está fazendo aqui no BTCA3 é diferente do que o cara que está no BTCA5 e quer faturar e fatura 100 mil em 30 dias. E por que isso é importante? Porque a maioria de vocês e do iniciante erra porque acaba fazendo a coisa certa na hora errada. Então, por exemplo, tem uma hora da jornada que a gente tem que desenvolver uma plataforma. E aí o cara fatura 10 mil por mês. Se o cara começa a fazer esse desenvolvimento de plataforma faturando 10 mil por mês, ele vai ter muita dor de cabeça com isso, vai perder uma energia desgraçada, tempo, e isso aí não vai dar retorno pro cara. E aí, nesse caso, eu com um e-book faria muito mais dinheiro que ele tentando desenvolver uma plataforma muito tecnológica. Então, eu já vi mentorados, assim, quando a pessoa entrou na mentoria, de, cara, a pessoa tá fazendo a coisa certa na hora errada. E aí a pessoa trabalha, 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 não tem resultado. Então, a gente divide em 6 BTCAs. De acordo com o teu cenário, a gente vai pegar lá, sei lá, a Mônica tá no BTCA 1. A gente vai mentorar ela dentro do BTCA 1 para fazer ela avançar e ir pro 2. Se eu pegar a Vanessa tiver na mentoria, ela tá faturando 10 mil no mês, BTCA 3, eu vou ver tudo que ela tá fazendo para faturar 10 mil, vou ver se está faltando algo que ela tem que deveria estar fazendo, e a gente vai adicionar coisas para levar ela para 30. Então a gente vai fazendo, é como se fosse uma periodização, né?
Então o cara foi para academia no primeiro treino, eu não vou botar o cara num supino de 100 quilos, né? Primeiro passo, meu, 3 de 10 só com a barra. Semana que vem, 3 de 10, 5 quilos cada lado. Eu vou periodizando para que ele chegue lá nos 100 quilos, né, de supino. Então, isso aqui resolve a questão do tempo. Eu não tenho tempo, Vini. Cara, a gente vai focar no teu BTCA, fica tranquilo. Tu não vai fazer 6 BTCAs, não faz sentido. Aqui é trabalhar sem direcionamento. Então a ideia é, cara, entendemos o contexto da Lauriane, por exemplo, pegando Lauriane, fizemos lá, vou explicar aqui como é que funciona. Ah, pô, a Lauriane tá no BTCA 13, então Lauriane, vamos ver o que que falta tu fazer aqui do BTCA 13 que tu não tá fazendo e o que que a gente vai fazer a mais agora para te levar pro 4. A gente vai fazer um plano de ação e vai te acompanhar nessa jornada. Então é basicamente isso. E aí, a mentoria, eu vou explicar a mentoria Black Box em 4 passos, tá, pessoal? Ó, passo um, a gente cria o produto e a oferta junto com você. Passo 2, a gente fornece tudo que você precisa para validar o seu produto e oferta. Passo 3, a gente inicia a escala com acompanhamento e feedback antes, durante e depois. E passo 4, a gente insere em um ecossistema que te inspire e faz crescer. Inclusive, eu estou aqui com o Marcel, nosso head operacional aqui, que ele basicamente faz junto com o time aqui de mentores, comigo, todo o acompanhamento dos mentorados. Cara, dá um overview aqui de como que funciona esses 4 passos aí. Massa, Vini. Boa noite, pessoal. Todo mundo me escuta bem? Me escutando? Boa, oi Vanessa, oi Nath, oi Gé, muito massa ter vocês aqui. Pessoal, qual que é o ponto? Muito bom o Vini ter me chamado aqui, porque eu estou à frente da operação ali de sucesso do cliente. Estou ali sentado na sala junto com o time de navegadores da mentoria e eu queria justamente deixar vocês cientes e presentes de como que vai ser a jornada inicial da mentoria. Porque aqui, depois de vocês entenderem que o lugar de vocês é aqui e que vocês acertarem toda a questão burocrática, a gente já começa a acelerar o que vocês precisam acelerar no momento que vocês estão. Então, fechamos, vamos iniciar a jornada na Black Box. Você já vai ser designado para uma call de onboard com o seu navegador. O seu navegador vai ser o seu braço direito na operação. É ele que vai estar te cobrando, te alinhando, te acompanhando e te dando suporte no que tu precisar. Então, nessa call, já logo depois de acertar as questões burocráticas, é tu ser apresentada ao teu braço direito na mentoria. Depois desse onboarding, pessoal, vocês já vão ser designados para uma call de diagnóstico. Essa call de diagnóstico ela é individual, vai estar você, o seu navegador e um mentor. E esses mentores são pessoas com um campo de batalha. Eu sou um dos mentores da mentoria. Então, imagina, eu aqui tenho 9 anos de experiência com o Vini, estou nessa jornada com ele, montando os playbooks, montando os processos, e eu vou estar ali junto com você, junto com os outros mentores, para desenhar o seu plano de ação inicial. Então, recapitulando. Call de onboarding, depois call de diagnóstico individual com o mentor. Nessa call de diagnóstico vai ter o teu plano de ação desenhado para já começar a executar assim que a call encerrar. E aí, qual que é o ponto? Nessa call tu consegue ter uma visão geral do teu caminho que tu vai ter que seguir. Porém, o próximo passo é montar o produto se você não tiver, ou se você já tem, revisar ele e entender. Então, o terceiro passo é a sua call de produto, também individual. Então, para você entender que na mentoria você sim vai ter encontro em grupo, vai ter os eventos, mas vai ter muito acompanhamento também individual para poder te acelerar e te botar no caminho certo para executar o que tem que ser executado, tá? Então, qual que é o ponto? Vocês estão aqui nessa call é porque vocês precisam estar aqui nesse ambiente. Vocês entenderam que o digital é prioridade. Então, se o digital para você é prioridade, tem que estar na casa do profissional do digital no nicho de saúde e fitness, que é aqui na mentoria. Então, time, tô esperando vocês. Qual que é a questão? O Vini vai apresentar o restante dos entregáveis, mas entenda que aqui tu vai ter o direcionamento, tu vai ter o acompanhamento. Boa. Então, eu já te espero amanhã para já É, agendar a tua call de onboarding, que já vai ser nessa semana. Acertando aqui o que tem que acertar, a gente já se encontra na call de onboarding ainda essa semana. Fechou? boa, top. Vai. O Marcel, ele deu então um overview aqui, pessoal, e aí eu vou só detalhar um pouco melhor, até para ficar 100% transparente e claro para você, tá? Então são 4 passos que ele deu um overview rápido aqui. E vamos passo a passo. Então vamos fazer o seguinte, ó. Passo um. A gente cria um produto e oferta junto contigo. Então, para isso, pessoal, o Marcel falou, mas vou ter que repetir. A gente tem 3 entregáveis para isso acontecer. Cara, imagina assim, ó, quando a gente foi criar a mentoria, a gente pensou assim, cara, primeiro passo, cara.
A gente precisa ajudar os caras a criar o produto e a oferta. E aí, essa é a nossa missão. E aí, para isso, olha só como a gente pensa o produto, que aí vai um insight para vocês criarem o produto de vocês, né? Cara, para eu cumprir essa missão, eu vou ter que botar três entregáveis: onboarding, call diagnóstico e sessão de produto. Se eu colocando isso aqui e as pessoas executando o que a gente for falando, cara, a gente cumpre com a missão que é criar o produto e a oferta. Então, por exemplo, o onboarding, o Marcel comentou. O que que é o navegador? É um nome que a gente deu para uma pessoa do nosso time de sucesso do cliente. Olha o nome, sucesso do cliente. Objetivo, ou seja, fazer o cliente ter sucesso. Porque afinal de contas, se vocês tiverem sucesso financeiro, eu ganho mais dinheiro. Então eu tenho que ter uma pessoa do time realmente preocupada, não é porque eu falo nas imersões e workshops, não é porque eu sou querido, né? O Vini quer o meu resultado. Não, eu quero que você tenha resultado porque eu sei que eu vou ganhar mais dinheiro, porque você vai comprar mais de mim. Então eu tenho interesse comercial nisso, né? Então aqui é uma pessoa que é o seu braço direito. Ele vai atuar no nível estratégico, tático e operacional. Cara, porque esse navegador aqui, ele lida com mentorados o dia inteiro. Então a troca de informação, cara, ele tem um conhecimento fresco, né? Para poder te direcionar. Então essa pessoa é teu braço direito. Ele tá explicando E o negócio, aí, não tá muito só tempo. só pera aí que Já dei pra você. Hã? abriu um áudio aí. Segura aí. Beleza. E aí, vamos lá. Cara, feito isso, próximo passo, qual o diagnóstico? O Marcelo falou rapidamente. É uma reunião estratégica individual com o mentor. Então, o mentor, o que que é o mentor? É o cara que já executou a nossa metodologia e fez mais de 1 milhão, pelo menos, de resultado com ela. Então, é um cara que tem resultado de campo de batalha, não é um cara teórico. Inclusive, muitos, se não todos, trabalham com a gente, assim, tá? Diretamente na operação. Diretamente na operação. É, aqui, a ideia é, cara, entender o contexto que você está inserido. Porque, por exemplo, no caso do Zanon, ele tinha uma assinatura mensal. A gente viu no diagnóstico que precisava mudar para plano anual. Às vezes a gente vai fazer um diagnóstico e você tem uma consultoria. E aí a gente vai te dizer o que que você precisa fazer para amplificar essa consultoria, mudar ela para que ela não dependa de você e, obviamente, criar o produto digital para poder escalar e não depender do teu tempo de entrega. Então, cada um tem um contexto. A gente precisa parar, é uma call de 1 hora, 1 hora e meia, só para resolver essa questão. E aí depois tem uma call só de produto, que a gente sentiu necessidade de que, cara, a call de diagnóstico é para entender o contexto, falar de tudo. E a gente precisa de uma call separada, meu, só para falar de produto, que é o quê? Meu, eu tô cheio de ideia. Não sei se eu faço para dor nas costas, para dor no joelho, para emagrecimento, para ganho de massa. Cara, vem aqui 1 hora, meu, a gente tem 1 hora, a gente vai resolver isso aqui. Então, às vezes, o que você demoraria 2 meses pensando o que fazer, em 1 hora a gente resolve com você com o direcionamento correto, tá? Então, esse é o passo um. Aí, vamos lá, deixa eu puxar para cá. O passo 2, a gente vai. Então, missão 2, né? Quando a gente for criar os entregáveis aqui. Fornecer tudo o que o cara precisa, o mentorado precisa para validar o produto e oferta. Porque você criou o produto e oferta, beleza. Mas agora a gente precisa validar. Porque se ele não validar, ele vai ficar pegando poeira aqui atrás, né? Enfim. E aí, para isso, quando eu pensei assim, cara, essa é a missão. Aí a gente tem que pensar quais são os entregáveis que vão entregar essa missão. Então, a primeira, você vai ter 8 sessões estratégicas individuais. Então, você vai poder marcar ao longo da jornada, que eu vou explicar daqui a pouco, o tempo, né? De acompanhamento. Você vai ter 8 sessões para poder, meu, eu quero resolver uma questão aqui que eu estou com dúvida. Você vai ter essas outras 8 sessões estratégicas, é basicamente uma call de 1 hora, 1 hora e 20, com o mentor para poder ajustar e potencializar, ajustar a rota e potencializar o resultado. O outro desafio, o outro entregável para a gente conseguir fazer essa validação, olha só que interessante. A gente faz desafios black box 4 vezes por ano. Por que que a gente faz isso? Porque a gente percebeu que tem gente que é, age melhor quando está inserido em um grupo, em um ambiente. Então, às vezes, o cara ele vai executar quando ele estiver envolvido num desafio. Cara, vamos fazer o desafio, vou participar, e aí ele vai lá e executa. Então, tem gente que funciona assim. E a gente viu que esse entregável era muito importante para fazer o cara avançar.
E nesse cenário é o quê? Validar o produto e oferta, vender. Então, são 4 desafios. A gente pega, por exemplo, e faz um desafio do LDA com esteroides. E aí tem calls semanais com o mentor dizendo, ó, hoje vocês têm que fazer isso. Daí, depois no outro dia, outra call, ó, hoje vocês façam isso. Então, normalmente as calls, dependendo da semana, tá? Desse ciclo aí, pode ser todo dia ou é segunda e sexta. A gente tem um cronograma. Então, a ideia é que você entra lá, meu, vai ter o desafio aqui de quem viraliza. Não, viraliza não. Quem faz 30 mil em 30 dias. E aí a gente cria toda a estrutura do desafio, você entra e executa junto com o pessoal. Boa. Mais 2 entregáveis para eu cumprir com essa missão de validar produto e oferta. Então, GPS estratégico. Aqui a gente tem um roadmap detalhado com cada passo que você deve executar para escalar o resultado com consistência. Eu vou mostrar até uma imagem dele ali depois. E, obviamente, suporte em tempo real. Então você tem essas dúvidas respondidas em até 24 horas e em dias úteis. Normalmente é antes de 24 horas, mas a gente dá esse prazo, né? Dias úteis, ou seja, no feriado o time não trabalha, nem final de semana. Mas de segunda a sexta-feira, cara, mandou a dúvida segunda até terça tá respondida. Normalmente é no dia, tá? Mas às vezes você manda a dúvida às 7 da noite, aí é no outro dia que você vai ter a resposta. Então, dúvida respondida o tempo inteiro com o mentor e com o navegador. E olha só como é que funciona o GPS estratégico. Olha que interessante, tem algumas imagens. Então, esse aqui é do BTCA1. A gente vai ter o seu nível aqui, se você é aprendiz, praticante ou mestre, né? E a gente vai ver aqui ó, o status, ó, se está pendente, o que precisa fazer. E aí, conforme você vai apertando aqui nesses quadradinhos, ele vai dando a barra de carregamento do progresso. E aí a gente consegue ver aqui em qual momento que o mentorado está travado. Meu, o cara está travado aqui ó, na captura de leads para o WhatsApp, por algum motivo. Então a gente conseguiu tangibilizar para conseguir saber onde que a Vani está travada, onde que a Patrícia está travada, onde que a Mônica está travada. Para poder atuar ali e destravar e ir para o próximo nível. Então esse é do BTCA1, aí tem do BTCA2 aqui, né? Para cada BTCA, então, a gente tem um GPS que a gente vai, obviamente, disponibilizar e preencher com as suas informações e fazer todo o acompanhamento ali. Porque, sei lá, a pessoa pode virar e falar, Vini, eu não tive resultado. Aí eu vou olhar o GPS e vou dizer, cara, tu nem revisou o script de vendas. Tu nem fez essa atividade. Como é que tu quer ter resultado? Eu consigo, inclusive, dar um feedback muito mais tangível para o mentorado e entender onde ele está errando e o porquê que ele não está tendo resultado caso isso aconteça. BTCA3, então aqui a mesma coisa. E aí agora algumas imagens do suporte, que para você entender, porque eu falei do GPS e falei de suporte em tempo real. A gente tem uma comunidade bem organizada. E aí as pessoas mandam a dúvida lá e o mentor ou o navegador vai lá e responde. Então, por exemplo, a Bárbara mandou uma dúvida sobre back-end de retenção e aí o Will, que é mentor, foi lá e respondeu a Bárbara. Depois, deixa eu ver aqui. A Glaucis mandou uma dúvida de criativa. Aí o nosso gestor de tráfego, ele foi lá e respondeu. Então, o que é interessante, né, pessoal? Na mentoria, eu coloco à disposição todo o meu time. Por quê? Porque é o meu time que está executando no dia a dia. Então, não adianta você me pedir uma dúvida de tráfego pago. Não sou eu que estou fazendo tráfego pago. É o meu gestor de tráfego. Então, nada melhor que a pessoa que investe grana em tráfego responder para você. Então, a gente usa a estrutura aqui e eu pego as pessoas que, cara, o cara que está fazendo a automação é esse cara que você tem que fazer a pergunta. Porque eu não sei fazer automação, eu sei a lógica. Mas como que faz, eu não sei. O tráfego, eu sei a lógica, mas eu não sei lá subir campanha, não sei. Então tem que pedir pro cara aqui que sabe, né? Que inclusive trabalha com a gente há 7, 8 anos, alguma coisa do gênero. Então, assim, isso é importante até reforçar. Eu não tô colocando só o meu know-how aqui na entrega dessa mentoria, eu tô colocando toda a estrutura, né? A estrutura de pessoas que não é barata. Então, um mentor desses aí custa caro para mim, custa caro, é um valor alto, considerável. E vocês vão ter acesso. As pessoas do meu time também. Vocês têm acesso. Inclusive, tem que usar elas, né? Que o meu interesse é que vocês tenham resultado para que vocês comprem mais da gente. É simples assim. Beleza. Passo 1, passo 2 cumprido. Agora a gente vai para o passo 3. Aí a gente, olha só, olha que interessante. Passo 1, a gente criou o produto e oferta. Passo 2,
A gente validou o produto e oferta. O que é validar? A gente fez as primeiras vendas. E agora o passo 3 a gente vai começar a escalar com acompanhamento e feedback. Antes, durante e depois. A minha missão aqui é, cara, no processo de escala te dar feedback antes da execução, durante a execução e depois da execução. E aí, para isso, a gente cria os entregáveis para cumprir com essa missão. Então, como é que eu vou te ajudar na escala? Entregável 1 aqui, Bootcamp. Então, aqui são imersões mão na massa. A cada 15 dias com um mentor e especialista. Então, basicamente, a gente vai pegar, sei lá, o LDA com esteroides, que eu falei anteriormente, e vai fazer um bootcamp de LDA com esteroides que a gente vai executar junto com vocês. Isso aqui não é aula do cara entrar ali e ficar ouvindo 2 horas o cara falar. Não, é o seguinte, abre aí as campanhas, sobe o vídeo aí, escreve isso na legenda. Então a gente faz junto, é bootcamp. E aí às vezes o bootcamp dura 2 horas, a gente às vezes pode durar meio período e às vezes pode durar até um dia, tá? Então é execução prática. Segundo entregável aqui desse passo 3, oficina. O que é a oficina, pessoal? Por exemplo, é como se eu pegasse o Pablo Reis aqui, um mentorado, né, e abrisse o Instagram do Pablo Reis e fizesse uma análise de conteúdo na frente de todo mundo. Por que isso é importante, pessoal? Porque eu sempre falo, é mais barato aprender com o erro e com a dúvida dos outros, né? Então, pô, eu tô ali dando feedback. Muito feedback que eu vou dar ali, você vai dizer, cara, entendi o que ele tá querendo dizer, entendi o modelo de conteúdo, entendi o gancho, entendi o corpo, entendi o conteúdo que tá dentro do conteúdo, eu entendi o CTA, eu entendi como é que eu faço uma chamada para ação e gero o contato no direct para depois ir pro WhatsApp. Então, são análises na frente de conteúdo, de criativo, de tráfego, de algum mentorado que a gente faz na frente dos outros mentorados para gerar esse aprendizado em grupo. Terceiro entregável desse passo, cara, tire suas plantão de dúvidas. Então vão ter, né? Tem encontros mensais ao vivo com o mentor para responder qualquer dúvida. Então encontros em grupo aqui também. Você lembra que você tem os individuais? Também tem os em grupo. Por que um em grupo, Vini? Porque a gente tem que se beneficiar da inteligência coletiva. Cara, nem a pessoa mais inteligente nunca, a pessoa mais inteligente não vai vencer o poder do grupo, né? Então por isso que a gente coloca entregáveis individuais, obviamente, tem que ter, né? Não tem como não ter. Mas, cara, eu preciso usar a inteligência da comunidade para te levar a ensinamento e te ajudar no processo e acelerar. Então, cara, encontro mensal ao vivo com o mentor, tá? Plantão de dúvida. Cara, tutoria de tráfego pago. Então aqui são uma vez por semana? Toda semana. Aqui tá sessões mensais, mas é toda semana. Tem que arrumar aqui. Cara, toda semana tem tutoria de tráfego pago com o meu gestor de tráfego. Então ele entra lá e você entra lá, meu, eu não sei o que que tá acontecendo nas campanhas aqui. Quer falar? Então, qual que é o ponto? Era mensal, mas a gente escutando vocês, entendendo a necessidade de vocês, a gente viu que tinha que ser semanal. Então, recentemente, a gente implementou tutoria de tráfego semanal. Toda semana tem a oportunidade de se encontrar, como o Vini falou, com o Fer, nosso gestor de tráfego que está nas nossas operações há mais de 7 anos. Então, semanal. Boa. Semanal. Então a gente está o tempo inteiro melhorando o produto, né, pessoal? O jogo do digital é assim, você cria o produto, você acha, acabou. Não. Só está começando. O tempo inteiro você vai ter que mexer no produto. Para quê? Porque no final do dia você quer que teu cliente tenha resultado. Se ele tiver resultado, você ganha mais dinheiro. É assim. Então, semanal você entra lá, compartilha sua tela e tira toda e qualquer dúvida. Tá? Check-in comigo, obviamente, vai ter uma call comigo mensal, que entra todos os mentorados, e aí aqui é o momento de você tirar essas dúvidas mais estratégicas, né? Por quê? Porque tudo que eu estou apresentando para vocês aqui é para fazer vocês executarem. Porque o que me incomodou? Quando eu lancei a Black Box lá em 2022, cara, o que me incomodava? Eu entrava nessas calls, respondia todas as dúvidas de todo mundo, aí ia lá, por exemplo, sei lá, vamos ver aqui, o Pablo Reis entra lá no check-in e me pergunta, Vini, é melhor postar 3 conteúdos por semana ou 5 ou um por dia? Aí eu vou dizer, cara, é melhor postar um por dia por causa disso, beleza. Beleza, tirei a dúvida do cara. Semana seguinte, e aí, Pablo, executou? Postou um por dia? Não. Aí eu falei, cara, como é que tu vai ter resultado se tu não executar, cara? Então não adianta ficar na teoria, tem que ir pra prática.
E aí a gente criou todos esses entregáveis, porque a parte mais fácil para mim, pessoal, bem sincero, é tirar suas dúvidas. Cara, é que nem o teu aluno pedindo para você, é melhor treinar 5 vezes na semana para emagrecer ou 3? Cara, que pergunta fácil de responder. É melhor 5. Aí o cara vai lá, e aí, treinou 5? Não, porra, meu, mas eu te falei que era 5. Então, o que me incomodava era o cara saber, ter a sua dúvida sanada, mas não executar. Então, por isso que eu coloquei todo o time à disposição para, meu, eu preciso fazer o cara executar, cara. E aí aqui vai ter momentos que você vai chegar numa call comigo e nem vai ter o que perguntar, porque você já vai estar executando. Agora, às vezes não tem nem o que perguntar, você entra para ouvir a pergunta dos colegas e aprender. Lembra, a nossa missão é formar os novos líderes milionários do nicho de saúde e fitness. Isso aqui faz parte da formação. Interessante, né? Vocês compram pós-graduação lá, formação em coach, treinador de alta performance. Pô, isso aqui é uma formação para te deixar milionário. E aí, para te deixar milionário, precisa que você use a mentoria. Todos os entregáveis. Esteja ali com seu navegador, falando todo momento, acessando todos os entregáveis. Beleza. E aí tem os debriefings estratégicos. O que é isso? Lembra que eu falei do debrief para você? Então vamos dar um exemplo. O Pablo Reis pegou lá, eu ensinei ele a como executar o LDA com esteroides lá. Ensinei ele como que pega os dados do LDA com esteroides. E ele a gente tem um processo para debrief. Ele vai preencher uma planilha com os dados que a gente quer, que a gente precisa e vai fazer um debrief. E esse debrief vai ser feito por um mentor e às vezes, dependendo do debrief, pode durar 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, uma gravação, que aí o mentor vai dizer, cara, não, o custo por lead ficou alto por causa disso. Cara, a taxa de conversão ficou baixa por causa desses 4 motivos, tal, 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 tal. A campanha não rodou como deveria rodar porque a estrutura estava errada. Enfim, ele vai te dar esse feedback que é o debrief. E mesmo que você, olha só, vamos supor que você investiu 10 mil em tráfego e voltou 12 mil. É um resultado ruim esse. Você vai enviar para debrief para a gente melhorar. Mas mesmo que você tenha investido 10 mil e voltado 50, que é um resultado top, você envia o debrief para a gente ver, cara, sempre tem um ponto de melhoria. Para a gente fazer o debrief e dizer assim, nem que seja para a gente fazer o debrief e falar para você, agora você vai investir 20 em vez de 10. E vamos esperar um retorno de 60, por exemplo. Então, debriefing é isso. E aí, eu vou botar aqui uma gravação rápida do debrief só para você ver na prática aqui como é que funciona, quer ver? Fala, Yuri, tudo jóia, cara? Tudo Primeiro, ótimo. parabéns aqui pelo resultado, tá? Vou começar aqui pelo teu resultado, que eu achei bem acima da média aqui da maioria das pessoas. Então, eu vi aqui que teve uma conversão aqui de 8% e um ROAS de 5,1, né? Então, é uma taxa muito boa, mas vou dar minhas ponderações aqui para você, tá? Então, muito prazer, eu sou o William, sou um dos mentores aqui da mentoria Black Box, e hoje eu estou aqui encarregado de fazer o debriefing, aqui, a análise do debriefing do seu LDA, tá? Então, vamos lá. Referente a nome, PUV e tudo mais, para mim tá tudo nos conforme, não achei nada de tão diferente, tá? Referente aos posts que você impulsionou, cara, eu só senti falta aqui, ó, do CTA, tá? Esse aqui até tem um CTA, mas os outros eu vi aqui que alguns não tem. Então, seria bom que você, sempre no finalzinho de cada post desse que você tá impulsionando, você deixar claro ali, ó, quer seguir, quer receber mais conteúdo feito esse, segue aqui meu perfil, link da bio, tal, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, né? Referente ao conteúdo, cara, para mim é um conteúdo muito bom, alinhado aqui com aquilo que eu espero que as pessoas entendam, né? Então, eu vi que você bateu aqui nas dores e tudo mais, então esse é um conteúdo que, consequentemente, vai atrair as pessoas para dentro do teu perfil. Agora, isso é um capricho meu, tá? Como diz um amigo meu, isso é perfumaria, é algo que para mim é apenas um capricho, de verdade. É colocar a pessoa transformada em evidência. Então, eu ficaria aqui em segundo plano, por exemplo. Eu deixaria você embaixo e a pessoa que está dando o depoimento dela em cima, né? Apenas para fortalecer, para quem está vendo aqui o depoimento, que para existir essa conexão maior, né? Dela e não dela com quem foi transformado, não dela com você, que é a pessoa ali que está falando ali do produto e tal. Então, como eu te falei, né? Isso é uma perfumaria, mas é algo que para mim faz mais sentido, né? As pessoas têm mais conexão com as outras pessoas e aí deixar quem foi transformado falar na parte superior, né? Aí ficaria mais em evidência. Claro, o vídeo ficou perfeito em termos de você estar lá caladinho e deixar o cara falar. Eu só inverteria a posição disso. O uso de legendas também fica legal e tal. Enfim, como eu falei, é uma perfumaria. E de novo o link do CTA, né? Quer ver mais? Tá aqui, link da bio e tudo mais. E referente aos seus anúncios, cara, o único detalhe aqui que me chamou a atenção foi de você, no final de cada vídeo, deixar um tempo maior para as pessoas poderem efetuar o CTA, né? Então, o vídeo, ele geralmente
termina muito rápido. Então, deixa ali um delay ali de uns 6 segundos, 7 segundos, ali, 5 segundos, entre o final do vídeo e deixa ali uma tela preta com o lettering ali piscando, né? O texto piscando ali, pedindo para as pessoas apertarem no botão e falar com você no WhatsApp. Então, quando você diz, aperta não sabe mais, isso às vezes é muito rápido e as pessoas não entendem ali o que a gente tem que fazer. Então, terminou o vídeo ali, deixa um espaço ali de uns 5 segundos, 10 segundos no máximo, para que as pessoas, talvez 10 seja muito, mas uns 5 segundos ali, mais ou menos nessa faixa, para que as pessoas entendam o que eles precisam fazer. E aí você diz, aperte no botão, fale comigo no WhatsApp, toque no botão e fale diretamente comigo no WhatsApp. Alguma coisa nesse sentido, assim, usando esses lettering ali, pode facilitar ali a vida de quem recebeu, foi impactado pelo seu anúncio, né? Tipo, clica aqui e fale comigo no WhatsApp, aperte no botão, enviar a mensagem, fale comigo no WhatsApp. Alguma coisa nesse sentido, que é para as pessoas saberem o que ela tem que fazer. E aí, quando você tem... Pessoal, boa. Então, passei uma parte aqui do debrief para vocês entenderem que a gente olha de fato tudo. A gente olha os posts, a gente olha os anúncios, a gente olha os números, a gente olha o que tiver que olhar. Debrief é uma autópsia dos seus números, do seu resultado. E a gente leva muito, muito a sério isso porque é isso que faz a gente crescer também. Tá? Então, e aí, inclusive, cara, você recebendo um debrief, você aprende assim, a olhar para o seu projeto digital do jeito mais profissional. E aí, se um dia você tiver um gestor de tráfego, uma agência, uma parceria, um sócio, você sabe exatamente o que cobrar do cara, né? Ou o que analisar no trabalho do cara. Beleza. E aí, dentro do passo 3, alguns sabem, de repente outros não, a gente tem uma área de membros que é treinada com. A gente está, na verdade, criando uma área de membros de inteligência artificial com toda a metodologia, né? E aí, para quem entra na mentoria, a gente dá acesso, obviamente, na vigência a essa inteligência artificial, para que você crie suas ideias de conteúdo, crie os criativos, faça o script do LDA com esteroides, enfim, faça Gold Page, tudo que você tiver que fazer, você não vai mais enfrentar a página em branco, mas sim você vai acessar uma área que tem toda a metodologia treinada, né? É como se fosse o Vini 2 aqui, para você trocar uma ideia, e, obviamente, ter um direcionamento dentro da metodologia, tá? Então, faz parte do passo 3. Massa! Então, eu falei passo 1, passo 2, passo 3 e agora o passo 4. Eu vou te inserir num ambiente que faz crescer, porque eu acredito que o ambiente, cara, personal anda com personal, né? Marombeiro anda com marombeiro. Pobre anda com pobre, rico anda com rico. Então, cara, eu tenho que criar um ambiente que favorece o crescimento e a prosperidade. Então, aqui, para eu honrar com essa entrega e essa missão de te inserir no ambiente, o que a gente tem de entregável? A gente tem eventos exclusivos, então a gente tem 2 eventos presenciais de 2 dias e um online de 2 dias ao longo do ano. E aí, por que eu faço esses eventos, né? Porque é um momento da gente parar, fazer uma curadoria de tudo que está funcionando, trazer os mentorais que estão tendo resultado para palestrar, trazer algumas pessoas do meu círculo de network para você se conectar. Então, por exemplo, num evento que teve ali, teve o Sérgio Bertolucci, que é um cara que, depois do Q48, ele veio no mercado e tá ainda. Então, ele estava lá palestrando, depois se conectando com o pessoal. Cara, se você quer se conectar com esse tipo de gente, você precisa estar no ambiente, né? Então, a gente tem um evento, inclusive. Aqui tem algumas fotos, né, dos eventos. Já fizemos alguns. Oi? Final de junho. Eu vou falar. Aqui então, o Sérgio Bertolucci, enfim, uma galera. E aí no dia 24 e 25 de junho, queria que todo mundo que estivesse nessa sala aqui, deixa eu ver quantas pessoas, 35, estivessem com a gente. Ia ser massa. Vai ter o evento oficial da Black, e já tem essa data. Então, para você vir para Floripa, passar 2 dias, depois aproveitar uma praia, tá? Já tô te antecipando a data aqui. E aí, o que mais nesse passo 4? A gente tem uma comunidade, eu já te falei da comunidade. Cara, a gente apertando as mãos e trabalhando junto, a gente vai te inserir nessa comunidade. É muito organizada, por tópico, por assunto, para você ver as perguntas dos outros mentorados, para você ver as respostas e, obviamente, para você usar e perguntar também. Conexão estratégica. Então, a conexão estratégica está aqui, ó, que basicamente esse é um exemplo do Wendel de Carvalho e da Karina Peloy,
que o Wendel me mandou uma mensagem falando assim, Vini, tem alguma personal aí que entende de hit, que a gente precisa lançar um produto na plataforma da Karina aqui e precisa de uma personal. Cara, eu compartilhei isso na comunidade e aí as pessoas interessadas comentaram, peguei o contato dessas pessoas, passei para eles e aí fecharam com uma menina aqui. E aí a menina ganhou em torno de 30 mil pela gravação do produto e ainda ia estar dentro de uma plataforma que tem mais de 50 mil alunos. Cara, você só vai conseguir isso se você estiver no ambiente. Se você não estiver no ambiente, não vai cair no colo isso aí, não tem como. Então tem que estar no ambiente. Tem que estar no ambiente para essas oportunidades pintarem, porque se não tá, não pinta, né? E aí tudo continua na mesma. Então, isso é conexão estratégica, né? E network e área de serviços e parcerias. Olha que interessante. Para conectar quem deseja oferecer serviço, buscar profissional, fechar parcerias. Às vezes, cara, estou procurando um designer. Você pode lançar lá e daqui a pouco vai ter um designer. Estou procurando um gestor de tráfego. Será? Você posta lá, daqui a pouco aparece um gestor de tráfego. Então aqui a gente tem essa área aqui para fazer essa conexão de mão de obra, né? De demanda, né? De oferta e demanda ali com relação a serviços e parcerias. Massa. E aqui, pessoal, só para você entender, pessoal, vocês podem botar as perguntas no chat que eu vou depois responder elas aqui, tá? Que daí eu vou ver aqui na hora certa, eu vou pegar a pergunta ali, pode jogar. Esse aqui é um exemplo de um resumo de GPS. Lembra que eu te mostrei o GPS? Esse aqui é do Yuri, olha que interessante. Aqui aparece a data que ele entrou na mentoria. Aqui ele já estava no segundo ano de mentoria. Ele estava no nível de 0 a 500 mil. Olha só, ele completou as tutorias e a jornada e tinha estudado só 11% da metodologia. Depois ele pediu uma análise de Gold Page, foi concluída. Depois ele pediu uma análise de checklist, foi concluída. Depois ele solicitou 6 debriefs e estava com o 7º solicitado, tá vendo? Depois ele avançou, chegou no BTCA3, então o BTCA1 ele cumpriu, o BTCA2 também, e estava em 61% do BTCA3. Então, isso aqui, ó, nesse caso eu vejo, o cara, ele está no 7º debrief e está 60% do BTCA3. Então, vamos trabalhar para o cara subir esse BTCA3. Esse é o nosso trabalho. E aí, visualmente, só para você entender como que a gente enxerga o seu acompanhamento, a gente quantificou para poder entender, cara, às vezes uma coisa que é subjetiva, o que está travando o cara, o que está te travando não pode ser subjetivo, tem que ser objetivo, para a gente ver, cara, é isso. Para a gente poder atuar direto no problema e resolver ele, tá? Então isso aqui, ó, como que funciona a execução do plano? É um acompanhamento por um ano. Eu vou explicar aqui daqui a pouco a oferta que tem exclusiva para cá, que eu nunca fiz, com o apoio do mentores, né? Meu e dos mentores, dos navegadores e apoio da comunidade. E aí, cara, passou no passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, cara, você fazendo o dever de casa, sendo obediente, você chega no final do ano, cara, passagem de estágio, aí você passa para o próximo BTCA. Eu tenho aqui, ó, a plaquinha. Então aqui imagina que, sei lá, você está nessa placa de 0 a 500 mil. Fizemos um trabalho de 500 a 1 milhão, por exemplo. Não, trabalhamos muito junto, aí, pô, passou um ano, agora eu te entrego a de 5 milhões. Então é um ritual, né, pra gente coroar a passagem de BTCA. Nossa, deixa eu deixar direito. A passagem de BTCA. Então tá aqui algumas pessoas, né, obviamente, ó, o Zanon, o Robert, o Thiago Mecabô, que tem uma galera aqui que já entreguei a plaquinha, uma galera conhecida do mercado. Toda essa galera, né? E aí, eu queria mostrar um vídeo aqui que mostra um pouquinho dos entregáveis. E aí a gente fez uma reunião, eu e a Cássia e o Marcel, na semana retrasada, e as vendas estão ótimas, eu tive bastante evento de Outubro Rosa aqui, então a mulherada 40 mais tá on. E aí eu fiz aqueles videozinhos curtos, até que você sugeriu pra mim lá na primeira reunião, e teve um vídeo que já atingiu quase 300k, assim. Massa! E aí eu subi de 4 mil seguidores que eu tava até outubro, eu já passei dos 10 agora. Olha que massa, parabéns! E obrigada. E uma coisa que nunca tinha acontecido. Eu falei, olha, em 2 anos eu pagando empresas R$2.000 por mês era a média que eu investia para eles trazer novos seguidores para mim.
Eu não saía dos 4 mil seguidores. Que é um acompanhamento muito personalizado, né? Onde a gente não vai errar sozinho, né? Então isso me chamou muita atenção. Falei, poxa, que massa, eu vou estar num local onde eu vou fazer, antes de fazer eu posso enviar para eles analisarem, mesmo assim se der errado a gente volta, refaz. Eu achei massa a entrega. Muito bom esse desafio aí para ir me dando mais clareza e esse direcionamento do pouquinho em pouquinho, da casquinha da tartaruga, isso aí é fundamental. Por isso que eu quis estar presente todos os dias. Eu falei, por mais que eu saiba alguma coisa, vai ter alguma coisa que eu não vou saber e vai somar, e é isso. Eu entrei a consultoria para valer cada centavo. Que fez muito sentido pra gente, né? Foi aquela última aula que a gente teve com você, né? E aí a gente aplicou, né, tudo aquilo que você falou. Daquele dia pra cá, a gente já ganhou quase 100 mil seguidores. Bateu, né, 1.000 e poucas pessoas na live nossa na segunda-feira. A gente conseguiu ver o processo, todo passo a passo, com os navegadores, com o próprio Vinícius. E a gente conseguiu se situar e entender qual que era o caminho a ser trilhado. Então eu acho que esse processo que eles nos oferecem, desde pegar na tua mão e te direcionar o caminho, que faz toda a diferença para que a gente se sinta seguro e saiba o caminho, né, a ser percorrido. E na verdade até hoje a gente já fez, eu acho que, calculando aqui por cima, Nath, eu acho que deu 680 mil de venda desde a LDA primeira sua, né? Só no orgânico. Eu fiz 2 LDAs, tá? E, fiquei mega empolgado com esse negócio, sabe? Fiz um LDA, inclusive, antes de ir para a imersão. E ótimo, foi muito legal. Tive um faturamento de 8,5, mais ou menos. Depois eu repeti o LDA, porque eu conversei com o Vini, né, pessoalmente. Ele disse, cara, eu entreguei o meu LDA ao vivo, né? Então eu entregava aulas de 15 minutos todos os dias. Legal. Né? E ele disse, cara, tu vai ter que mudar essa estratégia aí de entrega, vai ter que entregar, né, gravado e tal, botar na plataforma, aquela coisa toda que eu nem conhecia. E eu comecei a fazer isso, mas ao mesmo tempo eu fiz um novo LDA, no mesmo formato, né, que o primeiro. E foi muito bom também, igualzinho ao primeiro. E o Instagram segue crescendo bastante aí. Só agradecer mesmo. A gente já passou de 155. Boa. Tu entrou com quantos seguidores, meu? 40, cara, parado há 3 anos. Caralho. Mudou um pouquinho só. Hoje é meu primeiro dia assim, de fato da mentoria. Eu tô super feliz com tudo que eu aprendi. Tô com o caderno aqui cheio de páginas escritas. Muito obrigado, tô muito feliz. E por toda a sua equipe também. Enfim, tá sendo espetacular essa experiência. Muito obrigado. E foi muito bom porque eu entrei na Black Box como estudante. Então, como eu não tinha produto, eu não tinha pressa. Eu desenhei na maior calma. Passei 2 meses indo a fundo, mapeando o meu público. E isso foi muito importante. Fazer a Gold Page tão detalhada foi importante para que hoje eu entenda o meu cliente mais do que ele mesmo. Então, é um mérito que eu não meço esforços de falar, que foi justamente por ter feito uma Gold Page tão detalhada. Só efetiva, assim, que o que a gente foi fazendo junto realmente foi dando resultado. Boa, pessoal. Então ali foi uma provinha, né, de tudo isso que eu expliquei ali dos 4 passos para você ver, para você ouvir da boca das pessoas que de fato estão ali na trincheira recebendo o acompanhamento e tendo resultado, né? Então, como eu falei anteriormente, a nossa missão é formar os novos líderes milionários do nicho, coisa que a gente já fez, né? E continua fazendo. Então, os grandes players aí do nicho já participaram, estão na mentoria, né? Então, como eu falei no início, cara, a gente já ajudou o cara que está escalado e quer escalar mais ainda, e também o cara que está no -1, né? Que nem a Letícia falou ali, cara, ela não tinha nem ideia de produto. É um exemplo clássico de estar no -1. Então, assim, eu não tenho produto não é um problema. O problema é se você tiver a mentalidade pequena, esse é um problema. Aí eu não tenho o que fazer. Cara, se você não enxergou a oportunidade, também é um problema, que eu não consigo fazer nada. Então, tá aqui, e aí, olha que interessante isso, o mercado ele recompensa a consistência prolongada e não o entusiasmo momentâneo. O que é a consistência prolongada? É seguir o ciclo do tubarão que eu te expliquei, repetir o negócio 20 meses, fazendo debrief atrás de debrief, respeitando o processo, né? E quem trata o digital como sprint abandona. Então, quem que é o cara que abandona? O cara que entra, acha que vai fazer 1 milhão em 30 dias e aí se ele não fizer, acabou.
Então, se você é esse tipo de pessoa, cara, você está tratando como um sprint e você vai abandonar. Agora, quem trata como maratona domina. O que é maratona? Maratona é longo prazo. Significa que eu vou ter resultado de curto prazo, óbvio, mas mais importante que o resultado de curto, eu vou manter no médio e no longo. Que esse é o mais importante. É que nem o teu cliente lá na academia. Mais importante que o cara perder 10 quilos em 8 semanas é ele manter o peso perdido ou até mesmo perder mais ao longo do tempo, né? Então é mais ou menos a mesma lógica. E o resultado não é evento. Não é uma coisa assim, você, entrei e tive resultado do nada, foi um evento. Resultado é um acúmulo. É um acúmulo de repetições. Olha que interessante. Um acúmulo de repetições. Um acúmulo de repetições. E aí assim, né? Você é uma pessoa que se entedia muito fácil. O objetivo de ter acompanhamento é te ajudar a não se entediar, porque a gente vai te ajudar nesse processo, que a gente sabe que empreender sozinho é difícil. Eu penso assim, cara, a minoria vai ter resultado, tá? A minoria que entra no mercado digital. A minoria. Por quê? Porque é a minoria que tem sangue no olho. Aí a pergunta é, cara, e se você fizer parte da minoria? Vai que você faça. Eu querendo ou não, fiz parte da minoria, né? Mas por que eu fiz parte? Porque, cara, eu segui o roadmap do meu mentor, eu não titubeei, eu segui exatamente o que era para fazer, não fiquei me desfocando com coisa que não faz sentido. Então, esse acúmulo gerou resultado de coisas sendo feitas no curto, médio e longo prazo. E aqui mais de 512 personal, Nutri, profissionais da área já passaram pela mentoria Black Box, tá? E aí, vocês já viram esse slide de repente, mas de profissional da área da saúde para profissional da saúde, né? A gente tem todos esses resultados, aqui tem os resultados também. Não vou entrar no detalhe, porque a maioria aqui já sabe. Então, cara, o que é importante falar sobre isso? Que eu passei por todo o processo que você vai passar ou tá passando, né? Eu fui lá, criei o canal no YouTube, aí eu gravei o primeiro vídeo, aí 2 pessoas viram. Aí eu fui lá no Instagram, fiz uma live, 2 pessoas entraram na live. Cara, às vezes a pessoa é muito louca, ela pergunta, mas se eu fizer a live e entrar 2 pessoas, cara, tu acha que eu abri a primeira live e tinha 100 pessoas? Pô, era 2 pessoas. Só que água mole e pedra dura. Tanto bate até que fura, não é mesmo? Então, pessoal, vocês vão estar, cara, no melhor lugar que você tem, na casa, que a gente fala, né? Na casa do profissional digital de saúde e fitness, que é onde, cara, se você não tá aqui, você tá fora de casa, né? Como diria o outro. Então, cara, você precisa estar aqui, caso você tenha priorizado o digital, né? E a pergunta é, qual que é o valor para entrar na mentoria? Essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta que estava todo mundo esperando. E aí, eu vou explicar aqui como é que funciona o investimento. Vou mostrar uma condição especial, repetindo, que eu nunca fiz antes. E antes, eu preciso só passar esse vídeo aqui. 164 vendas, cara. Um ticket de R$ 179. 30 mil. Cara, voltei meu produto pro jejum, tá estourado. Lancei ele semana passada, não investi R$ 1 em tráfego pago, fiz 80 vendas, um ticket de R$ 497, R$ 40 mil. Eu fiz R$ 70 mil sem investir R$ 1. Caralho, velho. Tanto você perguntou, quanto vocês fizeram com a formação? A gente fez 80 mil até agora, sem trabalhar. Calma, sem trabalhar é muito forte, né? Sem vender, sem vender, ok? Pegou o take aí. Sem trabalhar é sacanagem. No bastidor tem muito trabalho, mas assim, sem divulgar nada. Sim. Sem fazer nenhum lançamento, tá, gente? Com as nossas contas tudo bloqueada, eu tava igual o rapaz ali, não conseguia nem turbinar para trazer seguidores, então tava arrochada mesmo. Então, nesses 10 meses aí, a gente já conseguiu um faturamento de 130 mil, começando do absolutamente zero, lá em janeiro. Então, o ano passado, com os LDAs, a gente fez 150 mil. Aí, em janeiro, a gente lançou o nosso produto anual, com a orientação do BTCA, que é o que tem dentro da Black Box. E até agora, em 4 meses, a gente faturou 120 mil. Então, no total, desde que eu conheci esse ser humano, a gente faturou 270 mil reais. Quando é que ia faturar isso? E hoje meu faturamento é de 3 milhões ano e eu tive um crescimento nesse um ano de mentoria do Vini de 500% de crescimento. Eu faturava 20, 30 mil mês, né? E hoje a gente cresceu muito o nosso faturamento anual da empresa. Aí você falou, cara, qual que é o objetivo de vocês? Eu falei, cara, nosso objetivo é 4 milhões. Então, nosso objetivo é que a empresa, né, fature 4 milhões esse ano. Você falou, cara, um crescimento de 500%. Você não jogou balde de água fria, assim, mas eu vi que você engoliu seco, assim, e falou, cara, 500%, cara, de um ano pro outro e tal. E, cara, a gente conseguiu bater os 4 milhões agora no primeiro semestre do ano. No primeiro semestre do ano. Então, o valor da mentoria. O valor da mentoria é 35 mil reais, senhoras e senhores.
Senhoras e senhores, põe a mão no chão, né? Mas eu tenho uma condição especial hoje. Como tudo que a gente faz, sempre tem uma condição especial, né? O valor da mentoria é 35 mil, tá? Para quem participou aí de alguns dos nossos programas, eu vou dar um incentivo de 7 mil reais é como se fosse um empurrão, cara, pra gente ir pra cima e pegar na tua mão e te ajudar. Então, 7 mil reais, tô pegando 7 mil e te dando de volta dos 35. E aí, para você garantir a oferta que eu vou te apresentar aqui, nessas condições que eu vou apresentar, você tem que fazer o pagamento de um valor de comprometimento de 2 mil reais para dizer que você está dentro. Porque eu vou te apresentar aqui algumas opções, pode ser que você, meu Deus, eu não sei qual que eu escolho. O que você tem que decidir? Pagar os 2 mil para a gente ver qual que é o melhor cenário para você. Tá? E por que isso? Porque a maior moeda de comprometimento que existe é o dinheiro, né? Não é o contrato, não é a promessa, cara, é a pessoa pagar. Então pagou, pode ver quantas vezes você fez uma dieta, você prescreveu um treino para um amigo, o cara fez uma semana e parou de fazer porque você fez de graça. As pessoas não levam a sério, elas não se comprometem. Então, cara, 2 mil é um valor simbólico, que dá para parcelar em 12 vezes, dá 12 vezes de 180 reais, alguma coisa assim, para você mostrar o seu comprometimento. E aí a condição especial fica em 26. E aí, para essa condição de 26, eu tenho o plano de pagamento. E aí aqui que tem um ponto bem interessante, que eu vou fazer algo que eu nunca fiz, que é especial, e como eu nunca fiz, ele é único, né? Então, o primeiro ponto eu tenho esse plano profissional que é de 12 meses de acompanhamento. 12 meses de acompanhamento. E eu vou te dar um incentivo de mais 4 mil reais. Então, lembra que era 26? Dos 26, vai cair para 22. E você pode pagar em 12 parcelas no cartão de 1.833,33. Tá? E aí o pagamento aí para dia 22/4. Então, 12 meses de acompanhamento, tá? A mentoria. Mas eu tenho a opção do Elite, que é 24 meses de acompanhamento. O que é 24 meses, Vini? Vamos lá, 2 anos. E aí aqui eu vou te dar um incentivo de 23 mil reais, que vai ficar 29 mil, ou seja, 12 parcelas de 2.416. Como assim incentivo de 23? Cara, se você pegar os 26 ali e pagar 2 anos, dá 52. Sim? Então seria 52, porém aqui está por 29. Então 52 menos 29 dá os 23 mil de incentivo. Então aqui basicamente você paga em 12 parcelas de 2.416,66 e a gente tem 2 anos para trabalhar junto. Pessoal, formar um líder de mercado não acontece em um mês, cara. Eu consigo te entregar em resultado em curto prazo? Claro que eu consigo, mas eu te digo, a minha maior preocupação é tu conseguir manter esse negócio aí no médio e longo prazo. Então tem gente aqui nessa sala que vai fazer muito sentido isso aqui. Dizer, cara, Vini, os próximos 2 anos da minha vida, cara, eu vou priorizar isso aqui porque eu preciso fazer virar e parar de trocar hora por tempo na academia ou no consultório, né? E tem mais um plano aqui, que é o plano Starter, que é 6 meses de acompanhamento. E aqui tem um incentivo de 10 mil. Ou seja, dos 26, tira 10, fica 16. E aqui dá 12, você pode pagar em 12 vezes, né, no cartão, de 1.333,33. Pagamento para o dia 22/4. Então eu tenho esses 3 planos de pagamento e planos, tá? E aí, repetindo, Vini, meu Deus, eu não sei qual que é o melhor. Cara, paga os 2 mil e a gente vai te direcionar para o melhor. E a gente vai, inclusive, se você tiver algum tipo de dúvida com relação ao pagamento, a gente vai resolver isso com você. Então a gente vai colocar aqui no chat agora o link para esse pagamento de 2 mil. Pode colocar ali, por favor? Tá no jeito? A gente vai colocar no chat, aqui também tem um QR Code, é um checkout, basicamente, que vai abrir. E aí ali você pode fazer o pagamento de 2 mil reais para cair para dentro, né, da mentoria, tá? Então vamos colocar no chat, aperta lá. Cara, o que esse investimento representa para você, em média? Como a duração vai de 6, 12 até 24 meses, uma média. Se você fizer 6 vendas por mês de um produto de 397 ao longo de um ano, você tem um retorno do investimento. 6 vendinhas por mês. 6 vendas por mês dá
1,2 vendas por semana, 1,5 vendas por semana, não dá nem 2 vendas por semana. Então vocês podem ver que se a gente fizesse essa conta de padaria mostra que, cara, tecnicamente, se você executar o que a gente vai te pedir, é quase que humanamente impossível você não ter resultado. É quase, né? Desde que você faça. Só que eu tenho um bônus ainda, pessoal. Tenho um bônus que eu acho que é bem interessante e, inclusive, coisas diferentes aqui que vai tirar a maioria que está em dúvida de cima do muro. Bônus diamante. Primeiro bônus. Cara, se você faturar 100 mil por mês durante 4 meses consecutivos, for membro da mentoria Black Box, e isso acontecer em 2 anos, a gente vai fazer uma proposta comercial para você vir para o aplicativo da Webani. E você vai decidir se você quer vir ou não. Você não precisa aceitar, mas eu vou te fazer uma proposta. Ó, tá aqui a proposta. Quer vir? Topa vir? Por que isso? Porque a gente quer os melhores com a gente. Então, o cara que já chegar a 100 mil e bater isso 4 meses consecutivos, ele tem que estar do nosso lado. Então, esse bônus aqui vai estar disponível. Cara, e você está do lado do Paulo Musi, do Vitor Belfort, Joana Prado, Sérgio Bertolucci, de toda essa galera, gera muito mais autoridade para você. Obviamente, você sabe disso. Então, esse é o bônus 1. Cara, o bônus 2, a gente transformou a Black Box também em o primeiro MBA e curso de extensão de negócios digitais do nicho de saúde e fitness, tá? Então, você entrando, em um ano, eu falo que o canudo, o principal canudo que você tem que receber é o canudo do resultado. Esse é o principal. Mas agora a gente tem um canudo também do MBA e curso de extensão, para dar mais autoridade ainda para a tua grade curricular. Então, se você não tem ensino superior, vai ser extensão. Se você tem ensino superior, MBA. Então, cara, eu tenho um MBA em curso de extensão em negócios digitais para profissionais de saúde do Brasil. E o mais interessante é que os professores desse MBA são as pessoas do meu time, os mentores, que estão executando. Porque às vezes o cara compra uma pós-graduação, ele paga lá 30 mil reais, 25 mil reais, 20 mil reais, 15 mil que seja, e os professores não executam. Aí o professor está dando aula lá, como fazer Google Ads. Aí, pô, muito massa a aula. Aí tu pergunta, professor, quanto tu já investiu em Google Ads? Aí ele fala R$1.000. Ele fala, cara, R$1.000? Então aqui a gente está investindo milhões em tráfego, fazendo um monte de coisa. Então os professores de campo de batalha mesmo. Então tem selo certificado reconhecido pelo MEC. Tá? O que isso gera de benefício? Reconhecimento de mercado e validação acadêmica, aumento de autoridade imediato, conteúdo validado, método aplicado, certificado de reconhecimento e avanço profissional. E agora tem o bônus que eu acho que é o mais... Cara, esse aqui me deu até um frio na barriga, mas eu decidi, cara, eu vou colocar esse bônus na mesa, porque esse bônus que eu vou colocar agora, pessoal, basicamente eu estou colocando o meu na reta. Eu estou colocando todo o risco nas minhas costas. Como é que é? Se você faturar em um ano 850 mil, depois dos reembolsos, você vai falar assim, Vini, faturei 850 mil um ano. Aí a gente vai te chamar para uma call de vídeo e você vai compartilhar a tela para mostrar o seu gateway de pagamento para a gente validar. E aí vou te devolver 100% do valor de volta. Então, se você optou pelo plano ali de 24 meses, que dá 29 mil ao todo, né, ao longo dessa jornada, eu vou pegar e vou te devolver os 29 mil. Se você pegou o plano, o outro plano lá, eu vou te devolver todo o investimento que você fez e assim sucessivamente. Cara, isso é a mesma coisa que no restaurante, comer o prato inteiro e depois chegar pro dono do restaurante e falar, cara, não gostei, quero meu dinheiro de volta. É a mesma coisa. E por que eu tô fazendo isso, cara? Para mostrar o nosso nível de comprometimento na entrega da Black, tá, pessoal? Cara, se põe no meu lugar. Você teria coragem de fazer isso que eu tô fazendo? Se põe, pensa bem. Você faria isso no seu produto digital? Se o cara não tem resultado, eu te devolvo todo o teu dinheiro. Vamos supor que seu produto dure 8 semanas. O cara comprou. Se tu executar um negócio e não tiver resultado em 8 semanas, eu vou devolver todo o teu dinheiro. Você teria coragem de fazer isso? Normalmente tem a garantia de 7 dias por lei, né? Só 7 dias. Mas aqui eu tô te dando meu 1 ano. 1 ano. Aí você, Vini, faturei. Tá aqui. E a gente já usou essa garantia. Já usou. Por isso que ela tá aqui.
Qual outra mentoria no nicho tira todo o risco dos seus ombros colocando essa garantia condicional? Uma garantia condicional. Você teve resultado, eu vou te devolver todo o teu dinheiro. Tá? E essa é a minha melhor oferta e ela é válida somente hoje. Depois ela não vai existir mais, inclusive eu nunca fiz ela, né? Então tá aqui o valor, o link do QR Code, a gente está botando o link no checkout, tá? E pessoal, me encaminhando aqui, boas decisões não são baseadas em retorno e não em preço. Cara, o que que acontece? O que que é mais barato? Olha só, o que que você prefere? Investir R$ 500 para voltar R$ 2.000? Ou investir R$ 30.000 para voltar R$ 100.000? Perceba, o primeiro exemplo é mais barato. 500 é mais barato que 30.000. Porém, o segundo traz mais retorno que o primeiro. Então, as decisões, pessoal, você tem que ser bom em tomar decisão. Cada decisão que você toma te leva onde você está. Você está aqui hoje porque você veio tomando decisões, né? Ao longo da jornada. E as decisões devem ser baseadas em retorno e não em preço. Então, eu pergunto, cara, não importa se é 1 milhão, 500 mil, quanto que isso vai retornar? A pergunta é essa. Inclusive está aqui, ó. A maior moeda de comprometimento é o dinheiro. Quanto mais o cara investe, mais comprometido ele é. Você vai ver, não sei se você vai ver nos seus produtos. O cara que paga R$ 400, ele é menos comprometido que o cara que paga 5.000, que é menos comprometido que o cara que paga 15, que é menos comprometido que o cara que paga 30. Então, cara, o cara fez o investimento aqui, ele vai se comprometer porque ele tem que fazer virar. Então não adianta. Não adianta contrato, não adianta, eu me comprometo. Cara, quanto mais tu investir, mais tu vai te comprometer. E aí, quando eu entendi isso aqui, eu tenho esse modus operandi. Cara, se eu preciso me comprometer com algo, eu vou lá e boto o dinheiro na frente. Aí eu me comprometo. Tá? Pessoal, o que que acontece? A gente tem gente aqui que pode ser que queira tirar algumas dúvidas de pagamento, ó, tem algumas dúvidas técnicas. E para não ficar respondendo aqui abertamente, assim, perdido, a gente vai fazer breakout room, são salas separadas, para você falar com o consultor do time e tirar essas dúvidas, seja de pagamento, seja do plano, seja da mentoria, dos entregáveis, de qualquer coisa. E aí você vai para o ambiente, que é um ambiente mais. Um ambiente separado para você poder falar com calma com uma pessoa do meu time e essa pessoa de poder te explicar. Tá? Então, quem quiser tirar essa dúvida, cara, como é que tem que erguer a mãozinha aqui, daí a gente coloca nessa sala. Ou erguer a mão ou sinalizar no chat. Ergue a mão, sabe aquela mãozinha do Zoom que fica aqui? Ou sinaliza no chat, que aí a gente vai lá e faz o roteamento para você entrar numa sala e falar com uma pessoa do meu time, tá? Ó, a Marilise levantou a mão, então Marilise, a gente vai te jogar para uma sala aqui agora com uma pessoa do nosso time. Quem tiver mais interesse em também tirar essas dúvidas individuais e específicas, levanta a mão, comenta no chat. E pessoal, lembrando, né? A gente tá. Quando que a gente tá? A gente tá em abril, cara. Meu Deus do céu, daqui a pouco já acaba o primeiro semestre do ano. Esse ano tá passando, tá correndo muito rápido, né? Então, assim, começou o ano, você participou de algum evento nosso, workshop ou imersão. Espero que você agora esteja priorizando e executando o processo. E se você está com dificuldade de execução, você tem que estar desse lado, tá? Então, pessoal, mais alguém? Se quiserem, levantem a mão, porque daqui a pouco eu encerro aqui para fazer o breakout room com os consultores. Posso girar? Uhum. Tu tá girando a sala? Beleza. Quer dar mais algum recado aqui, Marcelo? Não, eu vou reforçando aqui. Vai reforçando aqui? Isso aí. Tá, então reforça aí. Vou botar no- Eu já volto aí, pessoal. Bom, pessoal, alguns minutos então de intervalo. O objetivo é justamente quem tiver dúvidas sobre a mentoria, sobre a entrega, só levantar a mão, comentar aqui no chat que eu coloco vocês num grupo separado com um dos nossos especialistas. Express.
Boa, pessoal. A gente está então com as salas abertas com os nossos especialistas para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito da mentoria, tá, pessoal? Então, todos os entregáveis, o acompanhamento, formas de pagamento, negociação, qualquer questão que vocês tenham, é só levantar a mão que eu coloco vocês ali em alguma das salas com os nossos especialistas. Boa, time. Reforçando, então, intervalinho rápido, enquanto o Vini vai tomar uma água ali, para a gente voltar com a reta final. Qual que é o ponto? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão sobre a mentoria Black Box, é só sinalizar, levantar a mão, comentar aqui no chat, que eu coloco vocês na sala com os nossos especialistas, tá? Eles estão ali aguardando para justamente atender vocês e tirar toda e qualquer dúvida. Lembrando, pessoal, a ideia é vocês entrarem na mentoria, a gente já iniciar as atividades, já iniciar as ações, já iniciar o plano de ação e logo após a gente já tem o nosso primeiro encontro presencial do ano, que vai acontecer final de junho. Então agora é entrar na mentoria, startar as ações e partir para a gente se encontrar presencialmente aqui em Floripa no final de junho, tá? Então, se tiverem alguma dúvida sobre essa entrega, sobre os entregáveis, sobre o formato da mentoria, só levanta a mão, Aí sinalizar. agora que eu faço? Coloco Tô fora de vocês em algum grupo. Na sala? Uhum. Aí tá com... Bom, pessoal, alguns minutinhos de intervalo, então. A ideia é, quem tiver dúvidas sobre a mentoria, dúvidas sobre o processo, dúvidas sobre o acompanhamento, qualquer questão, é só levantar a mão, sinalizar aqui, como algumas pessoas já me chamaram até no privado, estou designando para a sala com os nossos especialistas, tá? Para eles apresentarem todos os detalhes e tirarem as dúvidas que vocês tiverem, tá? Então, só levantar a mão, me chamar ali, fazer um sinal de fumaça, que eu coloco vocês em contato com os nossos especialistas.
Mais uns minutinhos de intervalo, pessoal. Lembrando que você precisa estar na casa do digital do profissional do nicho de saúde e fitness. E a casa é aqui, Mentoria Black Box. Então, se você colocou o digital como prioridade, só levantar a mão, tirar as suas questões, tirar as dúvidas, para a gente estar juntos nessa jornada. Como eu sempre falo, né? O projeto de vocês é nosso projeto. Então, o objetivo é a gente estar juntos, estar em sinergia, construir tudo em 4 mãos e acelerar o projeto de vocês no digital juntos, tá? Então, pessoal, vocês precisam estar aqui. Qualquer dúvida, qualquer questão, só levantar a mão, sinalizar que eu coloco vocês no grupo com os nossos especialistas. Bom, pessoal, então para fechar com chave de ouro, muito obrigado pela presença de quem está ainda aqui. Caso você tenha interesse, levanta a mão para a gente trocar uma ideia contigo e te ver desse outro lado, tá bom? A gente vai se falando, um abraço e até a próxima. Tamo junto.